Você que está de pé, pode se assentar. Você que está deitado, não sei nem que dimensão que está, fica aí. Esse é um culto público, e eu sei que nem todo mundo que está vendo o que está acontecendo entende o que está acontecendo. E para ser muito sincero com vocês, a gente também não entende tudo. A gente entendeu que a gente não precisa entender tudo, a gente desfruta. Entenda, essas pessoas não estão drogadas, elas não estão bêbadas, mas elas estão chapadas. Obrigado, Espírito Santo de Deus, porque o Senhor nos ouviu. Essas coisas que vocês estão vendo, elas são bíblicas. A Bíblia chama isso, em algumas traduções, de transe profético. Em outras chama de arrebatamento dos sentidos. O que isso quer dizer? Que algumas pessoas se acham no espírito e não na carne. A percepção delas está toda voltada para o mundo espiritual e não para os sentidos que nos conectam a essa realidade aqui. E para que isso? Sei lá, cada caso é um caso. Tem gente que levanta contando um monte de visão que teve. Tem gente que levanta dizendo: Deus me mandou fazer isso e isso. E tem gente que levanta curada. Eu só sei que se é o Espírito Santo que está jogando no chão, eu me jogo. Quantos aqui amam o Espírito Santo de Deus? Estamos aqui em conferência missionária, Igreja em Chamas. De ontem até quarta-feira nós estaremos aqui queimando na presença do Senhor. Alguém traz a minha Bíblia, por favor? Sequestrar a minha Bíblia aqui de cima. Abra sua Bíblia em Efésios 4. Irmãos, às vezes dá um medão de pregar. Eu não tenho problema com timidez em pregar. Eu sou uma pessoa tímida, introvertida, ruim de puxar assunto com desconhecido. Mas quando o Espírito Santo me chamou e me capacitou para a palavra, já falei para auditórios bem grandes, longe de casa, diante de olhares críticos, eu não estou nem aí. O meu temor é de lá. O meu temor é fazer aquilo, o contrário do que eu ensino. Eu ensino que a gente tem que pregar, não baseado naquilo que a gente está lendo, não naquilo que a gente achou legal, uma pregação na internet. A gente tem que saber qual é a agenda do céu para esse dia. E existe uma agenda. Abra sua Bíblia em Efésios 4. Vamos orar de novo? Vamos. Eu quero tudo que o Espírito Santo quer para mim. Nós queremos tudo que o Espírito Santo quer para nós. Nós falamos agora com o Pai nosso que está nos céus, e nós chamamos nosso porque todos nós aqui somos filhos do mesmo Pai. Nós somos irmãos. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa família. A nossa oração, meu Pai, é que o leão ruja nesse lugar. Meu Deus,
Nós não aceitamos ser uma igreja acomodada aos padrões dessa geração. Nós não aceitamos nos conformar com esse mundo. Meu Deus, um dia, quando o Senhor criou a igreja, o Senhor tinha um objetivo em mente, um sonho no teu coração. E nós queremos, meu Pai, viver esse sonho. Queremos que o Senhor olhe para nós, meu Deus, e diga: é isso que eu sempre quis que uma igreja fosse. Esse é o nosso sonho, Senhor. E nós vamos perseguir isso com todas as nossas forças. Ensina a tua igreja nessa noite. Me ensina. Eu quero que quando o Senhor olhe para a minha vida, o Senhor possa dizer: é isso que eu sempre quis que um pastor fosse. Eu quero que o Senhor sorria quando me veja em ação aqui na terra. Em nome de Jesus, amém, amém. Irmãos, minha voz está um bagaço. Vão orando. Ela tem que durar até quarta-feira, pelo menos, até renovar. Mas eu estou com a vontade de pregar no culto das crianças, emendar na quinta, tia Tatá. Deixa queimar. Vão orando pelo meu coração. Não no sentido literal, eu não tenho problema cardíaco. Vão orando pelo fogo. E vão orando pela minha voz. Irmãos, eu não sei o que me deu lá nesse encontro não, porque teve momentos muito intensos, e Deus me fez sentir a dor do pecado, e quando eu ia ministrando contra o pecado, o Espírito Santo começou a chorar através de mim, de um jeito que eu não me reconheci. Quando acabou tudo, alguém chegou para mim, para me contar que a minha boca estava cheia de sangue. E veio outra também e falou a mesma coisa. Aí eu parei para ver, não é que tinha um gostinho estranho mesmo? A gente está vivendo dias muito doidos. E eu quero que todo mundo entre nisso. Lembre de um irmão. Eu mandei um áudiozinho aí nos grupos da igreja falando: olha, meu coração grita para que ninguém fique fora disso. Ninguém fique fora disso. O meu desejo é que isso exploda para as outras igrejas. Que eles vivam isso, que o Brasil, o mundo, viva isso. Eu sei que muitos lugares estão vivendo, e mais avançado que nós, eu creio nisso, meus irmãos, e eu quero tudo. Irmãos, a gente teve um momento muito especial aqui ontem à noite, e culto de domingo a gente precisa acabar formalmente. Encerramos a live, despedi os irmãos, mas o culto não terminou. E o povo continuou ministrando e sendo ministrado, orando uns pelos outros, e o fogo foi descendo, e o tempo foi passando, e um grupo foi embora, e ficou um pessoal ali debaixo da galeria, num mistério doido, meus irmãos. O povo maluco, né? E aí chegou um momento que eu estava fora de casa o fim de semana todo, criança pequena, nenenzinho, meus irmãos, de 4 meses. Aí eu perguntei: vocês estão com a chave aí? Estou indo embora. E eles ficaram aqui ainda chapando na presença de Deus. Mas deixa eu contar uma outra coisa para vocês. De ontem para hoje, foram tantos testemunhos maravilhosos, que a gente não está dando conta de ouvir todos os áudios, de ler todas as mensagens. Irmãos, tem coisas que a gente já via, mas não tudo junto de uma vez. Era uma vez uma semana, outra vez em outra. É cura, é restauração de casamento, é pecado sendo confessado, adultério sendo confessado, é vidas sendo restauradas. Irmãos, eu recebi vídeo hoje de relógio de luz mostrando assim: pastor, estou acabando com o gato de luz da minha casa agora.
Irmãos, isso é avivamento. Quantos comandos estão sendo executados, coisas que Deus mandou fazer. Teve irmã aí que ungiu boca de fumo nessa tarde, meus irmãos. Que loucura que a gente está vivendo. Eu quero mais. Eu estou ansioso. O que vai acontecer nesse lugar na quarta-feira? E estou ansioso pelo culto das crianças também. Essas crianças vão tudo ser batizadas no Espírito Santo, em nome de Jesus. Irmãos, teve criança tendo sonho profético, teve criança tendo visão. Você tem noção do que é isso? A oração da Liz deixou a gente arrepiado. Eu tive que compartilhar. Uma das criancinhas da nossa igreja falando com Jesus numa intimidade tão grande. Jesus, eu quero que todo mundo conheça você. Eles precisam conhecer você, Jesus. Eu não quero outra vida, não. Deus tem mais. Deseje mais. Olha, a gente tem estudado na preparação do grupo de levitas que foi para esse retiro. Nós estudamos, eu vou chegar no texto, tá bom? Fica com a Bíblia aberta aí. A gente está estudando a vida de alguns homens de Deus, avivalistas, missionários. E meus irmãos, para eu passar isso para vocês, eu li bastante coisa, não foi de agora, foi de muito tempo. E tem uma coisa que às vezes incomoda a gente no avivamento, é quando ele passa. E quando o avivamento passa, os homens ficam com aquela saudade e querem reproduzir. E a gente lê o final de alguma dessas histórias, e como é que os mileniais falam? Daquela vergonha alheia, cringe, né? Daquela vergonha alheia, aquele sentimento assim de, não faz isso, criatura. Eles tentando reproduzir, eles tentando provocar de novo o avivamento. Avivamento você não provoca, avivamento você atrai. E você sabe por quê? Porque avivamento é quando ele vem. Você não tem como provocar isso, mas você tem como atrair. Achegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. A igreja ora há décadas por um pleno avivamento, não por um avivamento pontual em um lugar que dá e passa, uma visitação da presença de Deus, que vai embora. Irmãos, presta atenção em algo, aconteceu algo muito forte aqui ontem. Chegaram, depois do culto, uns irmãos para falar comigo, dizendo que durante o culto, se eu não tinha visto o chão tremer e as cadeiras tremerem. Eu falei, não, eu estava aqui em cima. Teve hora que eu deitei, eu senti a bateria balançando tudo, porque eu estava aqui do lado de cima. Eles falaram, não pastor, foi na hora da pregação. Um irmão virou para o lado, olhou para o outro, você está vendo isso? Estou, a cadeira tremendo. A outra irmã viu o chão tremendo, achou que era uma trovoada lá fora, foi olhar, não tinha nada. E aí outra irmã, longe de onde eles estavam, percebeu a cadeira tremendo, né, irmã? Botou a mão, não, eu devo estar ficando doida, deixa eu ver se é isso mesmo. De repente sou eu que estou tremendo, né? Botou a mão, a cadeira estava tremendo. Olhou lá para fora, de repente estava passando algum veículo muito pesado. Não estava. Ele veio, ele veio, ele veio, ele veio. Ele veio. Paulo e Silas adoravam na prisão. Veio um grande terremoto, aleluia. A igreja estava reunida em oração, debaixo de grande perseguição. Ao invés de pedir para parar a perseguição, eles viram para Deus e falam, Senhor, concede que a gente pregue com mais ousadia ainda. E ele veio e tremeu o lugar onde eles estavam reunidos. Irmãos, isso é real. Nós sonhamos com isso, nós cantamos sobre isso, isso não acontecia. Mas nesses dias, ele veio. Se começarmos a orar, esse templo treme. Eu sempre criei nisso, sempre sonhei com isso.
Mas eu sempre sonhei também com o que vem depois, com o que vai acontecer a partir disso, que nós ainda não experimentamos e vamos experimentar em nome de Jesus. Irmãos, Deus me deu essa convicção antes de eu ver a pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Eu simplesmente criei que era o tempo. Compartilhei com a liderança, com os ministérios da igreja. Eu falei, gente, é agora. Eu não tenho nada para provar para vocês. Não posso dizer, eu estou dizendo isso porque eu vi alguma coisa. Não, eu estou sentindo e eu acredito. E se você acreditar comigo, você vai viver isso primeiro que todo mundo. Obrigado porque vocês acreditaram no pastor de vocês. Abriram aí Efésios 4. Não terminei. Não fechei a questão da história do avivamento. Você sabe o que o povo tinha que ter feito quando o avivamento começou a passar? Avivamento é quando ele vem. Eles tinham que ter desejado de novo. Só isso. Ao invés de se preocupar com os efeitos, ao invés de se preocupar com as coisas malucas que acontecem, ao invés de criar eventos, eles deviam ter desejado. Nesses dias nós vamos desejar intensamente. É isso que nós vamos fazer. Efésios, capítulo 4, nós vamos ler a partir do 7. Vocês estão orando pela minha voz? E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, até a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio, presta atenção nessa palavra, aumento, presta atenção nessa palavra, edificação, de quem? De si mesmo, em amor. Amém? O que isso tem a ver com avivamento, pastor? Tudo. Irmãos, ontem nós aprendemos uma base importante para uma igreja que quer ser missionária. Uma igreja que quer ser missionária precisa ter um coração que ama apaixonadamente os perdidos, a ponto de fazer aquilo que nós começamos a fazer, que alguns irmãos começaram a experimentar, chorar pelos perdidos, a ponto de agonizar em oração. Ontem nós vimos pessoas aqui agonizando em oração, paixão pelas almas perdidas, desespero santo, porque eles estão indo para o inferno. Você que não estava aqui ontem, acessa lá no meu canal, está lá o vídeo do primeiro dia da conferência, assiste, essa é a primeira base de uma igreja missionária. O seu coração precisa transicionar, mas hoje nós temos uma outra transição do coração que precisa acontecer.
Irmãos, esse texto fala a respeito de edificação e aumento do corpo de Cristo, ou seja, da própria igreja. Esse texto mostra para a gente o retrato de uma igreja em funcionamento. E ela mostra algo que há alguns anos o Senhor me chamou a atenção. Uma igreja funcionando desse jeito aqui, ela proporciona o seu próprio crescimento, o seu próprio aumento. O que isso quer dizer? Meus irmãos, há 2 semanas atrás, uma irmã de uma outra igreja, ela virou para mim e falou assim: me responde uma coisa. Ela estava em dúvida com relação às coisas que estavam acontecendo lá na igreja dela. E ela fez a seguinte pergunta: o que é mais importante numa igreja? Qualidade ou quantidade? E eu respondi para ela o seguinte: qualidade gera quantidade. É fácil eu ajuntar gente. Irmãos, eu tenho inteligência e capacidade de organizar uma igreja que ficaria cheia e juntando dinheiro o ano inteiro. Mole para nós, né, pastor Samuel? Chama pregador famoso, cobra inscrição, junta muita oferta, a própria vinda se paga. Tem igreja que vive disso. E aí como é que faz para manter o povo? Chama outra vez, e chama o cantor, e chama o outro cantor, e você vai vivendo assim, nesse ciclo, vai juntando gente de outras igrejas, clientes e mais clientes. Isso não é evangelho. Não é isso que eu vejo nesse texto. Não é isso que eu vejo em lugar nenhum da Bíblia. Juntar gente é fácil. Irmãos, não é com isso que nós estamos preocupados. Mas alguns vão para o outro extremo, e para justificar o fato de serem infrutíferos, dizem o seguinte: estamos aqui no nosso grupinho, não está vindo ninguém está aceitando Jesus, mas nós estamos crescendo em qualidade. Mentira. Podem estar inchando de informação bíblica, mas não há vida num grupo que não cresce, com tanta gente indo para o inferno ao redor. Mas é todos os casos, pastor? Não, claro que não. Se você está sozinho com a sua família, no meio de uma ilha deserta, que só tem macaco, jabuti e boto, e a sua família já é toda convertida, e você é náufrago, não tem como sair para fazer missões, ok, você pode estar crescendo em qualidade. Quando você botar o pé do lado de fora, todo mundo vai se converter. Não existe qualidade sem quantidade. Isso serve para célula, isso serve para ministério, isso serve para tudo relacionado ao reino de Deus. Nós temos aqui um modelo de igreja do Novo Testamento, que diz que ela funcionando direito, ela proporciona o seu próprio aumento e o seu próprio crescimento, a sua edificação. Talvez uma dessas expressões, edificação, diga respeito a esse crescimento, né? Edificação fala de edifício, de uma construção sendo levantada. Ok, você está crescendo na direção de Deus. Mas e a palavra aumento? Não tem para onde correr, meus irmãos. O corpo de Cristo só aumenta quando gente se converte. Tem igreja que abre, faz um movimento novo, migra crente de outra igreja para ela. Isso não é crescimento. Crescimento é quando há batismo. Que alguém que disse que se converteu, prova que se converteu publicamente. Crescimento real no reino de Deus se dá por batismo. Olha que coisa interessante. Estamos numa conferência missionária, e eu acho que na quarta-feira a gente vai parar e refletir um pouco sobre estratégias, sobre formas da gente ganhar pessoas. Eu acho, porque a minha convicção está lá nos 90. Irmãos, eu não sou contra nenhum tipo de estratégia missionária. A gente cria polêmica às vezes no meio de gente mala sem alça religiosa, porque às vezes a gente se veste de regueiro, vai lá para a beira da praia e começa a tocar reggae, para tentar ganhar aqueles maconheiros para Jesus. Por que a gente faz isso? Porque Paulo disse que ele se fez de fraco para com os fracos,
que ele se fez de judeu, ou daqueles que não vivem debaixo da lei, de gentil, para ganhar os gentios. E ele já era judeu, né? Ele se fez de alguém preso à lei, para tentar ganhar os da lei. Fez de tudo, ele faz de tudo pelo evangelho, para tentar ganhar alguns. Então está valendo sim. Mas meus irmãos, existe algo muito mais simples, que está aqui, que mostra para a gente que se uma igreja funciona desse jeito, ela proporciona o seu próprio aumento. E é por isso que a igreja é o ponto de partida e de chegada do ciclo missionário. Deus me deu essa revelação, esse entendimento já há alguns anos. Por quê? Uma igreja local é quem envia um missionário. Não é uma junta missionária. O missionário, ele foi formado em uma igreja, ele nasceu de novo ali com o trabalho de uma igreja. Então o que acontece? Ele é enviado para o campo, e ele chega no campo, o que ele faz? Ele ganha as primeiras pessoas para Jesus. E o que ele faz com essas primeiras pessoas? Ele reúne, adora a Deus, estuda a Bíblia, ele começa uma igreja. E quando essa igreja está ali firme, avivada, o que faz? Envia outros missionários, e eu estou falando de missionários para longe. Porque o conceito que nós entendemos é que todos eles ali reunidos já são missionários por excelência. Podem nem saber disso, mas já são. Então, meus irmãos, é por isso que a igreja, no Apocalipse, uma igreja local, como a nossa, é chamada de candelabro de ouro. Eu preguei isso há vários anos atrás aqui, não tem tantos anos assim. Vocês devem se lembrar. É de ouro porque a igreja é preciosa para Jesus, é um símbolo de preciosidade. Jesus chama de meu candelabro de ouro. E por que candelabro? Porque a igreja é a solução para levar luz para a comunidade ao redor. Essa igreja está aqui para iluminar tudo ao redor, levar luz de Deus para todos. Irmãos, a gente precisa amar a igreja mais do que nunca. Eu olho e vejo Satanás trabalhando arduamente para fazer com que as pessoas se desigrejem, para fazer com que as pessoas entendam que elas podem ser crentes sozinhas, sem igreja. Satanás tem jogado sujo e pesado para poder fazer um grupo de desigrejados bem grande nessa geração, porque ele sabe que se tirar essas pessoas da igreja, ele não está matando só essas pessoas, ele está fazendo com que essas pessoas deixem de viver o plano de Deus completo. Igreja. Nós temos aqui vários desigrejados que foram restaurados para a glória de Deus. Nunca aceite na sua vida virar as costas para a igreja, jogar pedra na noiva de Cristo. Você não precisa falar mal da igreja, Satanás já está fazendo isso. Viu alguma coisa errada? Ore. Eu não estou falando da nossa, eu estou falando da noiva de Cristo, de uma maneira geral. Tenha respeito pela noiva do Senhor. E não só isso, meus irmãos, a gente precisa aprender a ser como Jesus, que amou a sua igreja e se entregou por ela. O seu mestre, que te chama para ser igual a ele, te fala, ele amou a sua igreja e se entregou por ela. Da onde você está tirando que eu tenho que fazer isso, pastor? Está escrito em vários lugares da Bíblia. Esse é o sentimento que a gente precisa ter, é o mesmo de Jesus. Quem fala para mim? 1 João 3,16. Peguei vocês. Bem alto para o pessoal de casa ouvir, quem sabe? 1 João, primeira carta de João, não é Evangelho de João não. Primeira carta de João 3,16. 1, 2, 3 e... Eu não sei se você de casa ouviu, então eu vou repetir, mas eu estou na dúvida se eu falo na versão de Almeida Revista ou na versão de Almeida Atualizada.
Presta atenção, nisto conhecemos o amor. Será que é dando caixa de bombom, florzinha? Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. O que é isso, meus irmãos? Jesus amou a sua igreja e se entregou por ela. Você tem que fazer a mesma coisa. Vem morrer pela igreja de Jesus, vem sangrar pela igreja de Jesus, venha sangrar pela igreja de Jesus, vem gastar a sua vida diante do altar dele. Se a gente viver plenamente isso que está dizendo aqui, o crescimento da igreja é uma coisa que vai acontecer. Os perdidos vão sendo salvos com a naturalidade muito grande. É por isso que cada lugar do mundo sem Jesus precisa ter uma igreja funcionando biblicamente. Nas rodas de leitura da Bíblia, no domingo de manhã, nós terminamos de ler as 2 epístolas de Pedro. E uma coisa que queimou muito forte no meu coração foi Pedro estar escrevendo a igreja dispersa, a igreja perseguida, e ele vira e dá recomendação aos presbíteros. Irmãos, mesmo a igreja tendo espalhada para tudo quanto é lado, existia ainda presbíteros presidindo sobre a igreja estava ali funcionando biblicamente. Vamos ver, presta atenção nos últimos 2 versículos que nós lemos, verso 15 e 16. Hoje você vai chorar por um motivo diferente. Receba. O que é ser bíblico? O que é uma igreja funcionar biblicamente? De que em todo o corpo, bem ajustado, repita, bem ajustado. Quando eu mandar repetir, repete bem forte para o pessoal de casa saber que vocês estão aqui, tá bom? Bem ajustado. Pelo auxílio de toda a junta. Junta significa conexão, tá? Segundo a justa cooperação de cada parte. Amém. O mistério está aqui. Quando ele subiu aos céus, ele levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Amém? Ele libertou todos aqueles, nós que estávamos cativos. E ele deu dons, e a palavra dom significa presente. E a gente entende que alguém que recebe o Espírito Santo de Deus, ela tem os seus dons e os seus ministérios para desenvolver. E o texto vai falar que, além dos dons, existem 5 tipos de pessoas espalhadas aí no meio da igreja, que elas são o dom. A palavra dom significa presente. Então você tem dons de cura, dons de variedade de línguas, dons de fé, vários tipos de dom, a variedade de dons. Mas ele fala que a uns ele deu, ou seja, algumas pessoas são o próprio presente, algumas pessoas são o próprio dom. E essas pessoas são apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então cada um dentro da igreja tem o seu papel. Existem esses 5 tipos de pessoas, mas existe a galera total, cada um desenvolvendo no seu dom, o seu chamado, fazendo as coisas que tem pela frente para fazer. Só que tem um detalhe, o finalzinho que nós lemos, esse povo todo, com a sua diversidade de dons, com a sua diversidade de chamados e ministérios, eles precisam estar bem ajustados e consolidados, segundo a justa, ou pelo auxílio de toda a junta. Imagina um corpo, o que está juntando o meu antebraço com o meu braço? Há uma conexão aqui, há uma junta, segundo a justa cooperação de cada parte. Eu vejo aqui um corpo em pleno funcionamento. Talvez você não entenda de biologia para saber a coisa genial que é o corpo humano.
como que uma glândulazinha que você nem sabe que existe, libera um hormônio que regula o seu apetite, que regula a quantidade de açúcar que tem no seu sangue, que regula um monte de função no seu corpo, que manda em tudo quanto é órgão. O seu corpo, para estar saudável, tudo isso precisa estar muito bem conectado, com uma justa cooperação entre as partes. Olha, uma máquina funcionando com uma engrenagemzinha. Vocês já viram como é que era relógio de antigamente? Relógio analógico, aberto. Que mistério é aquilo, eu fico encantado como é que alguém conserta um negócio daquele. Uma catraquinha daquela roda para cá, a engrenagem mexe para lá. Irmãos, para que uma igreja funcione dessa maneira, de maneira plena, eu quero resumir tudo em uma única palavra para a gente ir direto ao ponto. E a palavra que vai resumir o que uma igreja é funcionando biblicamente é uma coisa chamada unidade. Existe uma fartura de textos no Antigo Testamento, várias vezes o ensino do próprio Jesus, várias vezes o Espírito Santo falando através do apóstolo Paulo. Irmãos, eu peço, tenham o mesmo pensamento, concordem entre vocês, sejam um. Jesus fala, sejam um, assim como eu e o Pai. Vocês precisam ser um do mesmo jeito. Jesus fala, você sabe como é que o mundo vai crer? Que eu enviei vocês, se vocês se amarem uns aos outros, unidade. Entenda uma coisa, se ontem você precisou chorar, e nós estamos aprendendo a fazer isso, porque nós vamos fazer muito mais isso, agonizar em oração pelos perdidos, hoje você vai amar intensamente e chorar por isso, com entranháveis afetos pelos seus próprios irmãos. Agora não é só pelos perdidos, é pelos de casa. Você precisa amar de um jeito que você ainda não ama, minha irmã. Você não ama do jeito que está escrito aqui, não ama. Irmãos, eu tenho plena certeza que tudo que a gente rompeu e viveu até hoje foi porque nós perseveramos em unidade. Porque Satanás tentou jogar a gente um contra os outros, não foi uma, duas, três vezes, foram muitas vezes, e o que nós fizemos, engolimos, passamos por cima e falamos, nós vamos ficar juntos, aconteça o que acontecer, e nós chegamos até aqui. Mas eu tenho algo terrível para falar para vocês agora, que se a gente não rompeu e não está lá na frente, a gente devia estar muito mais longe e não está. A gente não está alcançando um monte de gente que devia estar alcançando, e você sabe por quê? Porque nós também erramos na unidade. Nós não amamos como precisamos amar. Nós não estamos funcionando dessa forma que deveríamos funcionar. E com isso, o que acontece? Uma igreja funcionando, ela faz duas coisas: faz com que a gente seja edificado e vá chegando ao tamanho de Jesus. Cristo vai sendo formado em nós, aqueles que já são crentes vão se tornando mais parecidos com Jesus, até a estatura de Cristo, e os outros vão se achegando. Foi porque você não amou o seu irmão que os outros não se achegaram. A culpa é sua. E minha também. Essa é uma noite de arrependimento e reconhecimento dos nossos pecados como igreja. Avivamento. Você não está amando o seu irmão como você deveria. Existem sentimentos seculares, existem sentimentos do império das trevas ainda governando a maneira como a gente lida com os nossos irmãos. E são vários sentimentos, meus irmãos, que nós temos relacionados a isso. É aquilo que faz com que os avivamentos acabem. Eu acho linda a história do avivamento da Rua Azusa. Quem conhece a história do avivamento da Rua Azusa, levanta a mão.
Foi um derramar do poder de Deus tão forte, meus irmãos. Já contei para vocês aqui várias vezes a quantidade de gente curada, de que uma parede inteira assim ficava cheio de muleta, de cadeira de rodas, de tudo quanto é coisa, de uma noite que o povo foi curado. Sabe como que esse avivamento acabou? Irmãos, esse avivamento tinha uma marca de unidade muito forte, porque o pastor era um pastor negão, num lugar de grande preconceito. E tinha gente branca e gente negra convivendo como um corpo só, num ambiente extremamente racista. E Deus veio e se derramou sobre eles. Mas chegou um momento, eu estava vendo uma vez um documentário a respeito da Rua Azusa, e eu vi algo que eu não tinha visto em lugar nenhum. Um dia eles tiveram a brilhante ideia de fazer o seguinte: olha, os brancos falam melhor para a gente branca, e gente preta fala melhor para gente preta. Então a gente vai abrir uma outra igreja aqui com os branquelos, e vocês continuam aí com os negão? E Deus olhou aquilo e falou assim: e eu vou tirar meu time de campo? E tirou, e passou. Acabou. A gente não está rompendo como deveria, ainda, porque hoje isso vai mudar. Isso vai mudar. Você sabe por quê? Porque nós ainda não aprendemos a amar como nós deveríamos. Deixa eu falar para você que gosta de sentar lá na fileira de trás. Galera lá do fundão, não são todos, eu não conheço o seu coração, mas eu já fiz isso, então eu posso falar. Às vezes quem se senta lá não se sente bem chegando perto dos irmãos. Às vezes quem se senta lá, está todo mundo sentado aqui na frente, e você senta e fica lá no fundão porque você dá um monte de desculpa no seu coração, mas a verdade, você não quer se misturar com eles. Você não se sente da mesma família que eles. Você é culpado porque o Espírito Santo não está sendo derramado como deveria. É você! Muda, minha irmã, muda! A gente precisa aprender a se conectar, a se juntar de uma forma mais intensa, meus irmãos. Esse sentimento de que eu não me misturo, que essa pessoa é desse jeito e eu sou desse, e eu não quero contato, isso não pode acontecer dentro da igreja de Jesus. Às vezes é doloroso. Jesus deixa acontecer um monte de coisa no meio, porque a gente precisa aprender a perdoar. Jesus ensinou a gente a viver lutando contra a fofoca, procurando as pessoas. Se teu irmão pecou contra ti, vai até ele, e se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Mas você faz o seguinte: se o meu irmão pecou contra mim, eu vou até os meus amigos, e aí o que eu faço? Eu falo mal do meu irmão para os meus amigos, porque eu estou ferido e eu preciso desabafar. E aí você tem um grupo de amigos muito íntimos na igreja, e você não percebe que esse grupo está tão fechado, que outras pessoas não conseguem se chegar a você. E esse grupo é uma panelinha tão gostosa, que você acha até que é uma santa panelinha, porque te faz tão bem, mas você está excluindo outras pessoas, impedindo elas de chegarem até você. Você é culpada, você é culpado. O Espírito Santo não está sendo derramado como Ele gostaria de se derramar. Quer ver uma coisa que o Novo Testamento bate bastante? Sentimento faccioso. Irmãos, tem gente que gosta de ver o circo pegar fogo e gosta de tomar partido. Se algum irmão vier para você falar alguma coisa, de uma situação que está acontecendo, você não ouviu as duas partes ainda. A sua tendência natural é chegar e concordar com quem está te falando. Irmãos, eu já vi situações tão doentias, da pessoa falar uma coisa tão absurda a respeito da igreja, de irmão bater lá na minha porta para brigar comigo, eu falar: não, meu irmão, não aconteceu assim não, essa irmã na verdade que fez isso, isso e isso, está aqui a prova. Mas num primeiro momento já tinha feito, e o detalhe, já tinha falado com outras pessoas. E quando faz isso, ainda que venha pedir perdão para a gente, não volta para desfazer o que fez. É por culpa sua que o avivamento atrasa. É por isso que tarda, meus irmãos, o pleno avivamento.
Você precisa amar os irmãos malas sem alça, porque Jesus morreu por eles, amém? Você precisa ser um com aqueles malas sem alça, gente chata. Quem conhece um crente mala sem alça, dá um glória. Crente chato, meu Deus do céu, difícil até de escutar. Tem crente que só arruma problema, enxerga problema onde não existe o tempo todo num buraco negro, parece que quer juntar mais. Irmão, Jesus morreu por eles e você precisa morrer por eles. Morra por eles, ame esses irmãos, seja um com eles. Para de olhar para os defeitos deles, olha para eles como Jesus olha, e olha, se aproxima, se aproxima. Só tem um tipo de gente que você não tem que se aproximar. Essa pessoa é o falso crente. Com esse, nem comais. Irmão, já teve situação que eu fui orar por pessoas da igreja, e Deus me mandou orar para a pessoa sair, aquilo me doeu, mas eu obedeci. Existem muitas recomendações no Novo Testamento que dizem, não tenham comunhão com esse tipo de crente. Você pode sentar e comer com a pessoa mais perversa do mundo, tentando ganhar essa pessoa para Jesus, mas alguém que se diz crente, e que na verdade está lutando contra a igreja, não tenha comunhão com esse tipo de pessoa. Existem pessoas que se infiltram no meio da igreja, elas nem sabem que elas são isso muitas vezes, porque o joio pensa que é trigo, se pensa. O joio vira e fala assim, o Senhor me falou, porque o Senhor me falou isso, e o Senhor me falou aquilo outro, está com a vida toda cagada, me desculpe a expressão, todo errado, distante de Deus, toda errada, aprontando todas, pegando geral na maior sacanagem, e vira e fala assim, não, porque Deus me mostrou. Cuidado com essa raça de gente ruim, nem coma com esse povo. Porque um outro problema é esse, você empresta o seu ouvido, fofoqueiro passivo. Não sou eu que estou falando, mas eu estou ouvindo. Você está ouvindo, está deixando alguém falar contra. Quantas vezes eu fiz isso, meu irmão? A culpa é minha, eu deixei gente chegar e buzinar no meu ouvido. E você não aceita, mas o veneno fica. E quando você olha de novo uma situação a respeito, e de repente nem tem maldade, mas o veneno ficou, porque você ouviu a praga do fofoqueiro. Nós precisamos nos arrepender desses momentos. Nós precisamos nos arrepender de ter deixado que alguém falasse mal da noiva de Jesus. Você deixou falar mal da sua igreja na sua cara e ficou quieto. E não repreendeu Satanás e não mandou. Você está com problema com esse irmão? Vai agora, vou ligar para ele agora. Você quer que eu ligo? Vou ligar aqui, botar no Viva Voz, aqui ó, fulano de tal está aqui falando de um problema que aconteceu, fala aqui com ele, Viva Voz, acabou. Não é bem assim não. Satanás treme nessas horas, porque você está vivendo verdade, mas porque você não fez isso, o avivamento não veio. E se você não passar a viver isso, ele vai fazer assim ó, passou. Deus cobra de nós uma transição de coração para aquilo que Ele vai fazer. Ele vai mandar multidões, tem anos que Ele me falou isso, mas você sabe por que não manda? Porque o nosso coração não está pronto para receber esse povo. Só cresceu até o tanto que a gente dá conta, meus irmãos. Outro problema terrível que a gente tem é falta de atenção. Agora não é simplesmente um pecado assim, visível. Um irmão virou para mim há poucos dias atrás, ele se achegou para a nossa igreja, ficou um tempo e saiu da nossa igreja. E agora está em outro bairro. E ele disse o seguinte,
Lembra, pastor, daquela vez da Operação Primavera, do Estamos Fechando? Eu botei uma placa aqui, hashtag Estamos Fechando. Eu dei o nome para praticamente todos os ministérios, só para o louvor que eu não dei. E só teve um que me ligou. Só o Ministério Rua me chamou. E eu falei com muita gente. Eu dei o nome para muita gente. O que aconteceu? Estou dando um exemplo. Tem muitas situações desse tipo. A pessoa chega, a pessoa vai. E principalmente nesse tempo que a gente não abraça, ela não é notada. Eu descobri que a irmã Nazilde veio aqui no domingo. Quem viu ela? Eu não vi. Mandou um abraço para mim, né? À medida que a igreja vai crescendo, as coisas se tornam mais difíceis. Em um outro dia dessa semana eu vou explicar para vocês a respeito disso. Mas a gente precisa estar atento com quem está ao nosso redor. E você precisa chamar para você essa responsabilidade. Isso aí é coisa do pessoal lá do Ministério de Boas-Vindas. O Ministério de Boas-Vindas é a igreja. Então no culto o Ministério de Louvor só que adora. Você vai ficar sentado de boca fechada assistindo. Que pouca vergonha é essa? O Ministério de Boas-Vindas tem um trabalho muito importante dessa parte de dados, de chegar na pessoa e tal, de consolidar. Mas você é o Ministério de Boas-Vindas, meu irmão, todo mundo é. Irmãos, tem gente aqui se achando santa demais. Você é culpado. Você é culpado disso. Você é culpado de ter pecado. Eu sou culpado de ter pecado a respeito de muitas dessas coisas. É difícil, meus irmãos, porque tem irmão que tem parafuso a menos. E a gente não quer contato com essas coisas, né, Liliane? Vou encaminhar tudo lá para você. Marca uma consulta aqui com a psicóloga. Tem irmão que numa hora está bem assim com você, de repente, do nada a pessoa vira assim. O que foi? Está olhando por quê? Cara feia para mim é fome. Você tem que amar essas pessoas. Não é maldade, a pessoa é doida. Não é um falso crente. Tem um parafuso a menos. E a gente tem gente assim? Sim. Como que é? Nem os loucos errarão o caminho. Irmãos, Deus vai mandar um tanto de travesti para esse lugar. Você crê nisso? E você vai abraçar. E a pessoa está vindo da noite, sabe Deus da onde, você vai mostrar o amor de Jesus. As pessoas vão chegar aqui estragadas de um monte de ideologia que diz que a igreja odeia eles, e você vai ser usado para mostrar amor. Mas para isso seu coração precisa transicionar. Ele não transicionou ainda, é com você que eu estou falando, criatura. Não mudou ainda, você continua se achando de alguma forma melhor. Eu não me misturo com essa gentalha. Eu prefiro ficar aqui, porque aqui aí dá um monte de desculpa esfarrapada. Você está pecando. Todas as partes precisam estar juntas, conectadas. Se isso acontecer, ou à medida que isso acontece, a igreja vai crescendo, vai fazendo o seu próprio aumento. Esse é o plano de Deus. Cada um com o seu dom, cada um com o seu chamado. E o seu dom serve para quê? Não é para você, é por causa do seu irmão. Você não está exercendo o seu dom, você está querendo só se aparecer e não exerce o dom que Deus te deu. Aí o seu irmão está lá precisando daquilo que está em você, e você não faz nada porque se acha melhor que os outros, porque quer ficar longe de todo mundo. Hoje eu não estou bem, eu vou ficar longe de todo mundo. Vem para o meio do fogo, você vai sair bem. Nunca mais fica lá longe de todo mundo. Tem gente que quer ficar lá na galeria, no fundão.
Ah, eu queria hoje não ver ninguém, mas você veio porque Jesus te mandou, não foi? Agora vem pular aqui na frente para exorcizar essa praga desse sentimento do inferno que está tomando conta de você e está matando você. Vem ser igreja. Igreja é contato, igreja é unidade, igreja é comunhão dos santos. Você precisa se arrepender. Nós vamos orar por um derramamento de unidade, por um amor que a Bíblia chama de entranháveis afetos. Irmãos, tenhais entranháveis afetos uns pelos outros. Você sabe o que é isso? Ame de todas as suas tripas. Um símbolo das emoções é o coração, porque você tem uma emoção forte, tuque, 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 tuque. Mas outro símbolo intercultural são as suas tripas. Emoções fortes mexem com as nossas tripas. Você vai sentir dor de barriga nesse lugar, de tanto amor pelo seu irmão. Você recebe? Irmãos, a gente não dá conta de fazer isso. A gente dá conta de desejar. A gente dá conta de pedir. Mas é Jesus em nós que vai amar o outro. É Jesus em nós que vai amar aquele que é diferente de nós. Porque Jesus morreu por eles. É Jesus em nós que vai fazer com que a gente ame os maluquinhos, os malas sem alça, as pessoas doentes na alma, com a carência gigantesca. A gente vai amar. A gente precisa amar quem está chegando. A gente precisa amar quem já está aqui há muito tempo. A gente precisa demonstrar esse amor. E a gente precisa, irmã, estar seguro desse amor. Porque uma pessoa insegura vai estar sempre dodói. Presta atenção. Chega de ser crente dodói, eu não aguento mais. Uma irmã crente de muito tempo saiu da igreja e eu fiquei tentando um tempão, fazendo com que ela voltasse, conversa, até que um dia ela começou a contar as desculpas e falou que veio aqui num domingo de manhã e mandou o filho dela para poder a sala das crianças. Aí falaram que ele já não tinha mais idade e voltou. Aí ela foi, ficou também, agora eu não volto mais na igreja, eu vou embora. E o pastor não ficou sabendo disso, por quê? Porque a irmã acha que ela veio num lugar como cliente. Deixa eu pegar um irmão aqui, bem de casa mesmo. O Jussiel. Se o Jussiel vê alguma coisa errada acontecendo dentro dessa igreja, eu sei porque eu vejo isso. Parceirão, desde que era criança, está aqui comigo, nunca desviou. Ele corre e resolve. Bati meu olho na Thalita. Meu Deus, vou começar a falar da Thalita aqui. Thalita liga para mim, pastor, tem uma sala lá na igreja que está precisando pintar. Estou com o telefone antigo, não é celular não, tá vendo? Deixa eu segurar assim. Posso correr atrás, arrumar a tinta, arrumar quem pinta e pintar? Vai, Deus te use, Deus te abençoe. Mas tem gente que acha que é cliente, chega na igreja, vê alguma coisa que aconteceu que não foi do agrado dela. Eu vou para outro restaurante, nunca mais volto nesse. Não é família, não entendeu nada. Você é família, criatura. Para de ser crente dodói. Deixa de ser como menino, o texto falou. Qualquer vento de doutrina, de gente mal intencionada, leva você de um lado para o outro e faz você ficar, porque lá na igreja é isso, lá na igreja é aquilo. A culpa é sua, porque o avivamento não veio. Estamos vivendo os primeiros ventos. E nós queremos mais, e nós queremos tudo. Não queremos simplesmente cair no poder, queremos caminhar no poder. Mas para isso, o amor precisa reinar, e a unidade precisa ser real. Ame de todas as suas tripas. Vamos orar, fica de pé. Vem, ministério de louvor, que mensagem doida. Pode ser depois da hora. Não, me dá a oportunidade, se eu quiser. Um apelãozinho. Oi? Um apelãozinho.
Não entendi. Um apelozinho, uma vidinha para Cristo. Não, toca, assume. Sei nem o que vai ser instrumental aí, alguma coisa. Qualquer coisa no final emenda para aquela que é o hino oficial da semana mesmo. Até que o Senhor venha. Irmão Sérgio chegou aqui no meu ouvido, que eu já tomei estudo também, tá, meus irmãos? Tanto grito. E ele falou assim: um apelozinho, pastor. Um apelozinho pra gente se jogar. Deixa Deus te usar, meu irmão. Vou transformar esse momento de oração num apelo. Amém. Para fazer você se mover. A sua resposta precisa ser profética. O irmão ali tá com a muleta, né? Se quiser vir ficar sentado aqui na primeira fileira, tá autorizado, tá bom? Ele é o único que pode não ficar ali sentado, né? Que pode ficar sentado, quer dizer. O apelo é o seguinte: quem vai concordar com a gente em oração e vai orar para que Deus derrame esse amor, esse sentimento de unidade no seu coração. Se você é a pessoa que quer virar para Deus e falar: eu preciso amar o meu irmão, derrama esse sentimento de unidade em mim, derrama esse sentimento de unidade em nós. Você vai vir atender esse apelo e nós vamos orar juntos. Agora, se você for santão demais e acha que já ama o suficiente, fica no seu lugar, criatura. Se não, vem. Tem alguém querendo aceitar Jesus hoje? Tem alguém aqui querendo entregar sua vida para Jesus? Se reconciliar com Deus, porque está desviado do caminho? Tem alguém? Levanta a mão que eu vou orar por você agora. Tem alguém? Vem cá, meu irmão. Vem cá. Aplauda o Senhor. Aleluia. Está entregando sua vida para Jesus hoje? Glória a Deus. Eita glória! Todo mundo estende as mãos na direção dele e fala assim: meu Deus, que a partir de hoje a vida dele seja outra, que ele viva e morra para Jesus, que ele ame ao Senhor até que nada mais importe, que ele entenda o Evangelho completo e viva o Evangelho completo por toda a eternidade. Aleluia! Ame esse irmão, igreja, ame esse irmão, abrace esse irmão. Aleluia! Mais um aceitando Jesus. Aleluia! Aleluia! É isso mesmo. Não entendi. Tá com a máscara, eu não consigo ler os lábios por causa da máscara. Tá afastado e tá voltando. Glória a Deus. Estendam as mãos na direção dela. Estendam as mãos. Fala assim: meu Pai, o Senhor é lindo, e nós te agradecemos, porque a tua filha estava perdida e foi achada, estava morta e reviveu, e nós ministramos vida, mais vida, e mais vida, e vida em abundância, e alegria no Espírito Santo. Que a partir de hoje a vida dela vire do avesso, para a glória do Senhor. Tudo agora está nas tuas mãos. Faz o que o Senhor quiser, porque ela é tua. Amém.
Tem mais alguém aí querendo se acertar com Deus, aceitar Jesus, se reconciliar? Irmãos, acho que a maioria já é daqui mesmo, né? Lá, o pessoal da igreja do pastor Samuel está aqui também. Mas tem mais alguém? Amém? Vocês estão atendendo a esse apelo em nome de toda a igreja. Pessoal lá da igreja do pastor Samuel que não está aqui vai receber aquilo que vocês estão pedindo. O pessoal da nossa igreja que não está aqui, você que está assistindo de casa, você está aqui, tá bom? Estou considerando você aqui. Mas aquelas pessoas que não estão aqui agora, elas vão receber, porque vocês vão pedir. Eu aprendi com o Luiz Hermínio, ele contando que estava com algum problema de saúde, não sei se era na coluna. Aí foi tomar uma injeção, acho que era no braço, que ele teve um problema no ombro, alguma coisa assim. E aí o médico falou, vou ter que te dar uma injeção. Aí ele, tá bom, levantou o braço. Né, aí não, pode baixar a calça. Mas o problema não é aqui, o problema é aqui. Eu sei, mas você vai levar a injeção aqui, essa injeção para aplicar nas suas nádegas. E diz ele que Deus falou com ele na hora, que uma parte da igreja está tomando remédio para que haja cura no todo. Aquilo que você vai receber agora vai alcançar as pessoas que são dessa igreja. Amor incondicional de todas as suas tripas, entranháveis afetos. Você vai sentir dor de barriga hoje de tanto amor. A gente não vai botar o nome dessa igreja de igreja do amor, mas as pessoas vão saber que elas são amadas nesse lugar, que elas são cuidadas nesse lugar. Aleluia! Começa a clamar, começa a clamar. Você que está de casa, atendendo o apelo, começa a clamar. Começa a se arrepender. Começa a se arrepender diante do Senhor. Se arrependa da fofoca que você ouviu. Se arrependa do veneno que você espalhou. Se arrependa. Se arrependa das vezes que você excluiu alguém. Peça perdão por ter afastado o Espírito da igreja. Peça perdão por ter afastado o Espírito Santo desse lugar, das nossas vidas. Peça perdão por ter dado ouvido a gente que não deveria. Peça perdão por ter se excluído da vida de alguém, por não querer se misturar com essa gentalha. Peça perdão. Peça perdão por ter ouvido a sua alma e se isolado. Peça perdão. A sua alma estava doente, você deu atenção para ela. Você resolveu obedecer a sua alma ao invés de obedecer o seu Senhor.
Essa noite é de arrependimento. Nós derramamos o nosso coração, reconhecemos nossa dureza, indiferença. Peça perdão, meu irmão. Reconheça a sua porção de responsabilidade. Peça perdão, meu irmão. Peça perdão por aquele dia que você deixou passar e esqueceu do seu irmão. Peça perdão. Você se alegrou com a dor do seu irmão. Peça perdão. E mandou indireta nas redes sociais. Peça perdão. Peça perdão. Espírito de Deus, derrama um quebrantamento sobre todos nós. Espírito de Deus, derrama um quebrantamento sobre todos nós, todos nós. Ninguém vai escapar, ninguém vai escapar. Derrama um quebrantamento, um arrependimento sobre todos nós, sobre todos nós. E ninguém vai escapar, ninguém vai escapar. Nem quem ficou em casa, nem quem não veio, ninguém vai escapar. E o coração vai se quebrar, e o coração vai se quebrar agora. A culpa é nossa. Nós murmuramos contra o nosso irmão, nós fofocamos contra o nosso irmão, nos afastamos do nosso irmão, abandonamos o nosso irmão. A culpa é nossa, toda nossa. Derrama arrependimento, Senhor. Derrama arrependimento, Senhor. Derrama arrependimento sobre a tua igreja. Derrama arrependimento. Muda as coisas de lugar. Transiciona o nosso coração. Transiciona o nosso coração. Transiciona o nosso coração. Que não haja raiz de amargura no nosso meio. Ah, meu Deus, quantas vezes eu deixei que me jogassem contra os meus irmãos. Quantas vezes eu deixei, meu Pai, que reclamassem de um irmão meu, um filho teu, a nossa família de fé. Eu pequei contra a unidade. Eu me arrependo porque eu pequei contra a unidade. Eu pequei contra a unidade. Eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo. Nos arrependemos. Agora nós vamos levantar um clamor por unidade. Diga assim: nada vai me jogar contra o meu irmão. Nada vai me jogar contra a minha irmã. Nada vai me jogar contra o meu pastor. Eu não aceito nunca mais isso na minha vida. Levante um clamor, meu irmão. Clame por unidade. Clame por unidade na igreja brasileira.
Clame por unidade no povo de Deus em todo o mundo. Clame por unidade na sua igreja. Unidade, Senhor, unidade, Senhor, unidade, Senhor. Derrama o teu óleo. Unidade, Senhor, unidade, Senhor, unidade, Senhor. Derrama o teu óleo. Derrama o teu óleo. Unidade, Senhor, unidade, Senhor, unidade, Senhor. Derrama o teu óleo. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre, e para sempre. A bênção e a vida para sempre, onde há unidade, onde há comunhão. Onde há comunhão, onde há unidade, manda unidade, manda comunhão. Manda unidade, Senhor. Derrama unidade, Senhor. Me perdoa, Senhor, porque eu falei mal do meu irmão, porque eu falei da minha irmã, porque eu joguei o veneno no ar, porque eu preferi não perder a piada, e eu pequei, e eu afastei o teu espírito. Me perdoa, Senhor.